Hoje vamos falar com um designer que está aí na peleja junto conosco em busca da valorização pelo mercado de design, para a gente poder prosperar nessa carreira, nessa profissão, nessa área que é tão apaixonante. E nessa mentoria a gente pode tirar dúvidas e evoluir todo mundo junto. E aí, tudo bem? Prazer, Maravilha, cara. Prazer, Gabriel. grato por ter aceitado o nosso convite aí, para a gente poder trocar, conversar. Então, Sim, obrigado a é, vocês por ter sentado. Tava querendo muito tempo falar com vocês já. Que bom que rolou agora. maravilha. É bom que a gente traz as tuas dúvidas para mais pessoas, que com Exato. certeza isso pode ajudar mais gente. Então, por isso que eu te sugeri da gente fazer esse movimento aqui, Sim, que eu acho que sim. pode ser bem proveitoso assim para mais pessoas. Muito Então, bacana. Gabriel, quero que te apresente assim, primeiramente para a galera, né, para Sim. poderem te conhecer, o que que tu faz, qual é a tua especialidade dentro do design, qual é o teu nicho, quais são os teus clientes, quais são os projetos que tu costuma te envolver, mas para a gente ter uma ideia do contexto, né, em que tu vive e trabalha com design, Aham. para poder na sequência te auxiliar melhor. Beleza. Então, o pessoal que está na live aí, meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos. Eu tenho um pequeno estúdio de design, se chama Estúdio Gole. Depois, quem quiser aí dar uma seguida. Trabalhando com design já faz bastante tempo, já tenho um pouco mais de 6, 7 anos. Fui designer na Future Brand, em consultoria, enfim, já passei por grandes escritórios. Uhum. Agora eu estou trabalhando em uma outra pequena agência e sempre gostei de trabalhar com brand, identidade visual, foi sempre o nosso foco, tanto do nosso escritório como a minha profissão, né, ao longo da minha carreira. E aí estou aqui agora na mentoria com vocês para tirar essas dúvidas, esses questionamentos aí, né, que acho que vai agregar bastante também quem está com as mesmas dúvidas que a gente. Legal, cara. E me conta um pouquinho a respeito da tua atuação no design, né? Tu comentou que trabalhou em empresas como a Future Brand, que a gente conhece aqui, super admira o trabalho Aham. dos caras também. É estratégia de marca? É identidade visual? É alguma outra área do design que tu trabalhou nesses lugares e no Estúdio Gole, como é que é? O Isso. que que vocês oferecem? Assim, o Estúdio Gole, ele nasceu de uma parceria da faculdade, assim, né? Eu e mais dois amigos, a gente estava na faculdade, a gente resolveu montar um escritório, porque desde cedo a gente sempre teve vontade de empreender, a gente sabia que Uhum. esse era o caminho para a gente conseguir grandes coisas, né? E aí, mas mesmo ao paralelo, assim, eu fui trabalhando de designer também nos escritórios, né? E tive a oportunidade de passar na Future Brand, trabalhei lá como designer quase 2 anos e trabalhava em projetos de identidade visual, trabalhava em projeto de branding. Depois eu fui para uma outra consultoria um pouco menor, que também é especializada em branding, chama In Consultoria. Muito legal lá, foi um bastante aprendizado. E depois eu estou focando agora nas coisas do escritório, do Estúdio Gole, e justamente por isso que eu resolvi fazer essa live com vocês para perguntar algumas coisas. Maravilha, cara. Perfeito. Bora lá. Então, Bora? temos aí um tempinho para a gente fazer perguntas e respostas. Então, fica à vontade Fechado. aí para perguntar. Tu é de São Paulo, cara? Só para Sou entender. de São Paulo, São sou de São Paulo, Paulo. né? Tá, Sou de São legal. Paulo, da Selva de Pedra. Bora lá. Cara, minhas perguntas hoje vai ser mais em relação a processo comercial, né? Quanto que eu te comentei lá no LinkedIn. E sobre prospecção também, que é uma coisa que é uma dor da nossa realidade hoje do escritório. E é muito mais interessante a gente consumir o conteúdo pela galera que também trabalha com isso, né? Que é a Valkyria e tal. E a gente consegue absorver bastante. A minha primeira pergunta é assim, em que fase do escritório que vocês começaram a pensar em processo comercial, né? Como é que foi dar corpo para uma área tão distante do nosso universo criativo? Excelente, cara. Excelente pergunta. Esse é um tema que eu gosto muito, né? É a minha área dentro da Valkyria. Eu estou atuando como diretor de negócios e
Só para você ter uma ideia, né? A Valkyria começou com 5 sócios e hoje nós somos 2. Eu, Aham. na parte de novos negócios, vendas, marketing, e o Matheus Pinto, que é o líder de criação, que direciona aí os projetos de design. Então, nem sempre foi assim, né? Lá atrás, com 5 sócios, todos designers, a gente, a gente meio que foi delegando, assim, cara, agora tu faz o comercial, tu faz o administrativo e outros 3 criam. Então foi muito difícil assim ter pessoas com habilidades tão próximas, né? E não ter ninguém assim com uma certa aptidão para essas coisas que fogem da nossa alçada, né? É. Então o que que a gente fez, né? A gente pegou, acho que foi com 3 anos de empresa, 3 ou 4 anos de empresa, a gente contratou uma consultoria de processo comercial. Então, eles nos auxiliaram a montar um funil de vendas, nos auxiliaram a definir os processos comerciais da Valkyria. A gente não sabia o que era um script de vendas, a gente não sabia o que era uma cold call, a gente não sabia o que era inbound, outbound, não sabia nada disso, né? Era um universo totalmente desconhecido para a gente. Então, eu sou o terceiro sócio da Valkyria, digamos assim, a assumir o posto de diretor comercial, né? Antes de mim foram 2 dos outros sócios que já saíram da empresa nesse momento, mas essas pessoas também tentaram, né? Tentaram fazer aquilo que podiam na época, mas a gente não tinha um processo. Então era muito desafiador, assim, a gente chegava no fim do mês e ficava aquela coisa, assim, de quantos projetos a gente conseguiu vender, sabe? Aquela perspectiva de retirar dinheiro ou não retirar dinheiro. Então, por muito tempo, a gente ficou sem tirar nada de grana da empresa, né? Por anos, eu diria. Então, eu vejo que a virada do jogo, ela aconteceu quando a gente entendeu que essas coisas eram importantes. Isso foi ali de 3 para 4 anos de empresa. Então a gente contratou essa primeira consultoria e eles estruturaram o nosso processo de vendas. Então falaram que, né, o processo é composto por etapas, né, e cada etapa a gente tem determinadas atividades para fazer e a gente precisa ter uma pessoa dedicada a fazer abordagens frias, né, e aí começou a gente estruturar a nossa equipe. A gente trouxe a primeira assistente de vendas na época para trabalhar comigo, né? E aí eu tinha as minhas tarefas como um cara mais executivo de vendas, assim, e essa pessoa tinha as tarefas dela como o que hoje a gente conhece como SDR, né? Uma pessoa que faz a pré-venda. Ela ia atrás, ligava, tentava encontrar a pessoa certa dentro das empresas para agendar uma reunião comigo, ou até uma visita, né? Na época era muito comum, assim, a gente estava num momento de estar muito regionalizado, assim. A Valkyria não tinha saído do Rio Grande do Sul, né? Não tinha saído, mal tinha saído de Porto Alegre, que é a cidade onde a gente está. A gente começou a conquistar os primeiros clientes na região, na Serra aqui, na Serra Gaúcha tem bastante indústria, né? Um polo industrial brasileiro, inclusive. Então a gente começou assim, né? Começou fazendo esse trabalho de prospecção ativa, né? Ligando para as empresas. A gente fazia muita feira, né? A gente ia atrás das empresas na feira, porque o que acontece, né? A gente tem a especialidade de design de produto também. Então, isso abre muitas portas para a gente, né? O fato da gente não só trabalhar com marcas, mas também trabalhar com produto e embalagem, nos dá uma possibilidade maior de prospectos, né? A gente tem mais oportunidade, não só entregando marca, por exemplo, né? Ou identidade visual. Então, a gente pode bater numa indústria oferecendo um design de produto, entrando com um projeto de design de produto, e mais ali na frente a gente pode perceber uma oportunidade para trabalhar branding. Então é assim que a gente conseguiu os nossos primeiros clientes, assim, né? Nesse movimento de prospecção ativa, né? Os nossos primeiros clientes vieram do networking, vieram da família, amigos que O precisavam de começo é projeto. sempre assim mesmo. Não tem outro jeito, né? A gente não tinha, como é que eu vou te dizer,
empresa na família, né, que a gente poderia sair trabalhando, assim, eu não herdei nenhum império industrial, nenhum dos sócios da Valkyria tinha um império industrial aí para tocar os projetos, então foi muito assim, e essa parte, assim, de chamar essa consultoria, eu vejo que foi o nosso grande Divisor de águas. mérito, o nosso grande, foi o divisor de águas e um mérito nosso, assim, de reconhecer que a gente não sabe tudo e que isso é importante, entendeu? Então, com essa consultoria, a gente desenvolveu essas primeiras rotinas comerciais, definiu o nosso passo a passo, definiu o nosso funil de vendas, aquilo que a gente precisava fazer em cada etapa, e mais para frente, talvez uns 2, 3 anos depois, a gente sentiu a necessidade de rever o nosso funil de vendas, rever o nosso processo. Aí eu li o livro do Aaron Ross, lá, o Receita Previsível, né? E aí eu fiquei assim, vislumbrado com aquele mundo, né? De poder, por e-mails, conseguir abrir contatos e ter uma amplitude maior em termos de prospecção. Porque antes a gente estava muito regional, sabe? E aí, quando a gente reestruturou o nosso processo com essa outra empresa, que é a DNA de Vendas, eles até têm é uma empresa de consultoria, chama DNA de Vendas, e eles têm um CRM também, e na época eles tinham um programa chamado DNA for Small, que era tipo uma consultoria para pequenas empresas, né? Então, era o que a gente podia pagar na época, né? Era o que a gente podia pagar, que não ia comprometer o nosso orçamento anual. Então a gente fez esse movimento de rever o nosso funil, e aquilo foi muito bom também, porque aí a gente viu a importância da pré-venda, a gente trouxe uma pessoa para fazer pré-venda, a gente estruturou novamente o nosso CRM, então a gente fez alguns movimentos ali de atualização em termos de processo de venda, de abordagem que estava mais, digamos assim, em voga, né, naquele momento, né? Porque aquela prospecção que a gente fazia lá atrás, né, de tentar sempre fazer uma visita, cara, era uma coisa muito custosa, era trabalhoso, sabe? A gente pegar o carro e bater na porta de alguém, isso tem um limite, né? A gente não consegue, tem uma barreira geográfica, né? E a gente acreditava que podia levar o nosso serviço para outros estados e outros países também, né? Então, esse movimento de estar atento às demandas que vêm também para nós, então todo esse trabalho de inbound, a gente também estruturou com essa segunda consultoria que a gente fez. Então tudo isso, cara, foi realmente o nosso divisor de águas, assim, sabe? Reconhecer que isso é fundamental para poder virar o jogo, sabe? E conquistar os melhores clientes, aqueles clientes que a gente realmente quer trabalhar, e ao mesmo tempo a gente poder prosperar, sabe? Poder, com esses clientes que nos valorizam, a gente poder praticar preços que a gente entende que são mais condizentes com a entrega que a gente faz, né? Então a gente tem mais opção, a gente se organiza, a gente estrutura as oportunidades que nos procuram, então tudo passou a ter um processo, né? Tanto para a gente bater na porta de alguém, quanto para quem bate na nossa porta. Por isso que a gente acredita, né, que tanto a gestão financeira do negócio, né, a gente trazer uma pessoa para olhar para os números, para olhar para o administrativo financeiro, quanto esse auxílio de uma consultoria de vendas foram os divisores de águas, assim, né? Porque a gente sempre acreditou na nossa entrega, sabe, Gabriel? A entrega nunca foi o nosso calcanhar de Aquiles, sabe? O problema. O problema, e eu vejo que o problema da maioria dos designers e estúdios que estão querendo crescer é justamente esses pontos, sabe? Precificação, vendas e negociação. Negociação, sabe? Exato. A gente chegou... é isso, sabe? A gente chegou num momento muito parecido, assim, a gente tá nessa transição que a gente olhou e falou, cara, a gente precisa ter um processo comercial, a gente precisa entender melhor sobre isso se a gente quiser mudar de tamanho, conquistar clientes melhores, maiores, né? E justamente porque eu falei, cara, tem muito pouco conteúdo disso, né? Ainda mais para nossa área de design. Como é que é a realidade disso no dia a dia? Como é que a gente
consegue, né, fazer esse tipo de trabalho sem ter um auxílio, uma consultoria de vendas, por exemplo. E, cara, muito bacana, interessante. Quanto tempo demorou para vocês conseguirem os clientes de grande porte na Valkyria? Legal. Cara, eu acredito que, assim, vamos pensar aqui. O jogo virou, né? O jogo virou, eu acho que foi mais ou menos em 5 anos, né? Porque até o quinto ano de operação, a gente estava arrumando a casa, né? A gente estava lidando com a saída dos sócios, ficando somente eu e o Matheus na sociedade, essa organização do que eu ia fazer, do que ele ia fazer, a consolidação da nossa equipe, da nossa metodologia de projeto também, né? Então, hoje, a gente tem uma metodologia estruturada, né? A gente tem um processo, um passo a passo que a gente segue rigorosamente em todos os projetos. E esse processo nos dá muita confiança, sabe? Nos dá muita confiança para entregar e para trabalhar para esses clientes que hoje a gente está trabalhando, né? Então, ali no nosso quinto ano, cara, a gente conquistou Ambev, por exemplo, né? Foi um cliente que entrou no nosso quinto ano. Bung foi um cliente que entrou também por ali. Depois de Ambev e Bung, que foi uma consequência da outra. Ixi, o que entrou naquela época? Faber-Castell veio logo depois, né? Então, foram clientes bem significativos assim para a gente. Mostrar Lá por autoridade, né? E por 2016 também a gente não chegou a ser contratado pelo Boticário, mas a gente desenvolveu um projeto em parceria com uma outra agência que naquela época não tinha expertise de design industrial, né, que a gente já tinha. Então a gente foi subcontratado por essa agência para entregar shape de perfume para o Boticário. E o shape que até ganhou o IFE em 2020, né, de um pintinho assim de infantil. E, cara, ali a gente começou a ver que, poxa, a gente pode entregar, a gente tem condições, sabe? E naquele ano, né, no quinto ano, a gente conseguiu superar a marca de R$ 1 milhão em vendas de projetos de design, né? Não é com outra coisa, não é com curso, não é com nada, né? Exclusivamente, a gente não tinha nem curso na época, né? A gente vendendo exclusivamente projetos de design, sabe? Em um ano, no mesmo ano, né? Não ao longo da história. Então isso foi o divisor de águas, assim, e foi a consolidação de tudo que eu te falei, sabe? Desse nosso processo de criar, da nossa gestão financeira, administrativa, do processo comercial que foi estruturado também. E aí as coisas começaram a acontecer. Bacana. E depois veio outras coisas, né? Aí veio mais clientes, depois o Boticário entrou como um cliente nosso mesmo, né? Agora estamos trabalhando com o Nubank, então é surreal, sabe? A gente olhar para trás... Olhar para trás e ver onde chegou, né? E ver tudo isso, assim, sabe? E ver tudo isso que foi consequência dessas escolhas, né? De valorizar aquilo que muita gente não enxerga, sabe? Aquilo que muita gente negligencia. Eu vejo, assim, muito designer bom, com uma entrega foda, com uma entrega em alto nível, mas que não consegue prosperar na profissão porque não olha para isso com a devida atenção, com o devido valor, né? É um assunto bem delicado, porque, por exemplo, na faculdade, né, a gente não tem esse tipo de ensino, né? A gente não entra na faculdade sabendo vender design. A gente aprende a fazer design. Então, quando a gente vai para o mercado, ainda mais para quem quer ser autônomo, quer empreender, cara, é difícil, né? É difícil você desbravar essa mata aí sozinho, né? Então, tem que dar a cara mesmo. Cara, a minha terceira pergunta é sobre o conteúdo que vocês colocam aqui, né? No Instagram, no blog de vocês e tal. Além dessa intenção que vocês deixam claro, né? De democratizar a informação para o designer, enfim, e ter essa construção, né? Vocês também usam esse conteúdo como uma forma estratégica para captar clientes? Sim, alguns conteúdos sim, né? Com o passar do tempo, a gente percebeu... Só quero fazer um adendo no que tu falou, né, com relação à faculdade. Sim. E eu não sei você, mas eu fui formado para ser um grande funcionário de um escritório de design, de uma agência de propaganda, qualquer coisa nesse sentido, né? A gente não é ensinado
para empreender na faculdade de design, né? Para abrir o nosso próprio estúdio. A gente tem muito pouco disso. Então, realmente é desafiador da gente sair da faculdade cru, né? Sabendo criar, sabendo projetar, mas, poxa, se eu quero trabalhar com isso, eu vou ter que trabalhar para alguém, né? Então, dificilmente eu vou conseguir, com os conhecimentos que eu adquiri na faculdade, empreender, né? Fazer o meu negócio. Então, acho que essa dor a gente também teve. Eu não sei como é que está hoje, tá? Se mudou alguma coisa ou se não mudou, mas eu estou aí com quase 10, indo para quase 10 anos de formado, né? Então, faz tempo. Mas assim... Acredito que esteja a mesma coisa ainda. Pode crer. Mas com relação à sua dúvida, né, dos nossos conteúdos, com o passar do tempo, a gente mudou um pouco isso, assim, né? Tem alguns conteúdos que são focados nessas pessoas que são, digamos assim, os pontos de contato dentro do nosso pitch, né? Tem a referência do pitch? Tenho a referência. Já viu a gente falar daqui? Já. A gente tem o nosso perfil ideal de cliente hoje, né? E dentro desse pitch, existem algumas pessoas do tipo um gerente de marketing ou um chefe da engenharia, para quem a gente pensa os conteúdos, né? E por muito tempo a gente fez só isso. Conteúdos pensados nessas pessoas, para que a gente pudesse compartilhar com elas, para que a gente pudesse fazer uma abordagem de chamar a atenção dessas pessoas a partir de um conteúdo do tipo, cara, vou abordar no LinkedIn, mas eu vou dar alguma coisa para essa pessoa, eu vou servir antes de vender. Eu vou dizer, olha, dá uma olhada aqui, sabe? Dá uma olhada nesse texto, acho que vai ser legal para ti, vai ser útil, vai te ajudar, sabe? Então, a gente tinha essa estratégia, né? Até que a gente se deu conta que a gente não precisava mais fazer isso, sabe? Não é que não precisa mais, né? Mas meio que passou um pouco disso e a gente olhou para a nossa base assim, de contatos e entendeu que a gente podia contribuir mais, né? Honrando o nosso propósito de levar o design para o coração das pessoas que trabalham com design, dos designers, né? E aí foi essa girada de chave em termos de conteúdo. Então, atualmente, na Valkyrie, os nossos conteúdos são mais direcionados para vocês, pensando em vocês. Isso. Porque antes era pensando lá na gerente de marketing, sabe? Do tipo, quando você deve... Vou dar um exemplo de blog post, tá? Quando é hora de redesenhar uma marca? Cara, esse é um conteúdo para... Tá, óbvio, né? O designer pode usar esse conteúdo para argumentar com o seu prospect ou com o seu cliente, né? Mas o conteúdo não era pensado para o designer, ele era pensado para o gestor lá da empresa, entendeu? Que ele ia ler aquilo e, poxa, realmente, né? Mudei a estratégia ou mudaram as lideranças, está na hora de fazer uma substituição da identidade visual, né? Uma renovação. Então, esse era um exemplo de conteúdo direcionado para essas pessoas, que a gente usava para chamar a atenção, né, para a gente entregar valor antes mesmo de fechar um contrato, né, para a gente estar ali no processo comercial, na prospecção que a gente fazia com esses pitches, a gente já podia dar alguma coisa para eles. Conteúdo, né? Isso. Então, hoje... Pode falar. Não, eu digo isso porque do que eu consumo aqui, né, no Instagram da Valkyria, eu acho que tem essa questão também do inbound, né, que é assim, você constrói conteúdo, vai construindo, você vai ganhando autoridade no assunto e, consequentemente, de uma forma natural, as pessoas vão chegar até você por conta desse conteúdo, né? Sim. Então, eu vejo muito disso, assim, que, às vezes, além de vocês ajudarem os designers, consequentemente, as pessoas que vão atrás de um conteúdo parecido com você, que não seja um designer, também vai ser impactado com esse tipo de conteúdo, né? E a gente tem pensado em fazer isso também, mas, cara, construir conteúdo, penso que é um puta trabalhão, né? Dói. Dói, cara. Dói, não é fácil. Não é fácil aqui. Eu comi em 5 minutos para estar pronto para essa live e então. Isso, né, cara? É isso, assim. Às vezes saio do escritório, vim para casa porque eu tinha esquecido um negócio aqui que eu precisava pegar e depois eu vou ter que voltar para o escritório. Então, cara, eu pensei, vou pegar tudo aqui, peguei um tripé, já vim fazer a live em casa, comi correndo. Mas é isso, assim, né? É a forma que a gente encontrou de impactar também o nosso mercado, sabe? Para a gente
ser protagonista nesse movimento de valorização do design. Porque eu tenho interesse nisso, sabe? Não é só porque agora a gente tem um curso onde a gente ensina tudo o que a gente pratica, né, nesse curso, desde o processo, passando pelo jeito que a gente precifica, pela forma como a gente vende, a gente abre o nosso funil de vendas, né? Então, pensando numa consultoria, né, se quiser fazer exatamente o que a gente faz, é possível a partir do curso Design Invisível, mas não é só por isso, entendeu? É porque a gente acredita, cara, que se a gente conseguir passar tudo isso que a gente está aprendendo na prática para mais pessoas, o mercado vai se valorizar. Porque não adianta eu querer cobrar 100 pau numa marca se tem um cara com uma entrega muito boa cobrando 10, entendeu? Até menos, às vezes. Até menos, né? Não tem como. Fica muito difícil, sabe? Fica muito difícil. Aí esse cara que cobra 10 não tem software legalizado, não emite nota, fica tudo no frio. Tá, cadê a profissionalização? E a Então, referência do mercado também eleva o sarrafo, né? Você tá todo mundo com conteúdo bacana, com entrega legal e também tá sabendo do que tá fazendo e tá cobrando a mesma linha ali, acho que todo mundo ganha. Então, no final exato, do dia é para todo mundo, né? e assim, a gente tá nesse movimento de fazer com que as pessoas se deem conta disso, sabe? De que, cara, o que a gente entrega é muito foda, né? Não Valkyria, mas eu tô falando do design. O que o design é capaz de fazer é muito foda, sabe? Foda. A gente tem a capacidade de virar uma empresa, sabe, do avesso, de colocar ela onde ela precisa, onde ela merece, muitas vezes, sabe? Então, por quê, né? Porque a gente olha para as pessoas, a gente não fica só olhando para número, né? Exato. Mas a gente também não negligencia os números são importantes. Tem que olhar para a viabilidade financeira das coisas, tem que olhar para a praticabilidade da tecnologia. Então, é um poder que o design tem, sabe? É uma ciência mesmo. E a gente precisa se valorizar, sabe? Não dá pra gente achar que é trivial o que a gente faz, que é básico, porque não é, sabe? Não é. A gente faz com que negócios mudem de patamar, né? Da noite pro dia, muitas vezes. Então isso precisa ser valorizado. Isso tem um valor e tem um preço também, né? Tem um valor e tem um preço. Cara, e sobre agora mais prospecção mesmo, de fato, né? Da realidade de vocês. Como é que foi, né, estruturar isso e tal? E geralmente no processo de vocês de prospecção, quanto tempo demora para um prospect virar um cliente? Legal. Cara, é muito variado. É muito variado. Com relação... Tu perguntou do tempo que a gente levou para estruturar o processo também? Ou não? Também. Geralmente, assim, como é que funciona, como foi estruturar isso, né, para vocês? Tá. E na realidade de vocês atualmente, quanto tempo demora mais ou menos um prospect para virar um cliente? Tá. Bom, com relação à estruturação do processo, como eu te falei, né? A gente não sabia fazer isso. A gente pediu ajuda, né? Hoje a gente sabe. Tanto que a gente compartilha no curso como que é o nosso processo, né? O funil e tudo mais. O que a gente faz em cada atividade, etc. Mas a parte da prospecção em si é muito variada, né? É muito variada porque depende de cada lead, né? De cada prospect. Então, assim, tem prospecções que levaram mais de ano para acontecer. No caso do Boticário, né? Levou 3 anos para a gente conseguir prospectar eles como clientes da Valkyria, né? Porque a gente tinha feito um projeto lá atrás, em 2016, por uma outra agência. E aí, de lá para cá, né, de 2016, lá final do ano que a gente entregou o projeto, 2017 foi até 2020, tentando prospectar, até que a gente conseguiu a primeira oportunidade, né? Até que a primeira gerente de marca nos deu a oportunidade, né, de desenvolver um projeto, e só agora, na semana passada, que o projeto foi para a rua. Então, assim, Celebre é o nome da marca do Boticário, né? Que a gente criou o shape dos perfumes. São 2 fragrâncias lá. Tem que ser insistente, então, né? Tem que ser insistente, então, né? Cara,
quem trabalha com vendas tem que ter a Resiliência. paciência necessária, resiliência necessária para poder lidar com isso, assim, né? Porque nem tudo acontece na velocidade da nossa expectativa, né? Então, a gente lá, quando começou, idealizava, né? Que não, tanto tempo, vamos lá, vamos estar nas cabeças, né? E não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? A gente precisou olhar para essas coisas que eram importantes, né? Então, tem prospecção que acontece em 3 anos, tem prospecção que acontece em 3 meses, em 6 meses, depende muito, né? Depende muito se é uma prospecção ativa, ou seja, se eu estou indo bater na porta, aí a pessoa muitas vezes não está esperando, não está no tempo de compra, não tem a necessidade latente e não tem verba. E aí como é que tu faz? Aí é uma construção de relacionamento. Vai demorar para aquilo acontecer. Então tu vai ter que ali ficar criando valor para esse prospect até que quando surgir a oportunidade, ele lembre do Gabriel. Entendeu? Então é isso, assim, é estar presente, é estar gerando valor para essa pessoa muito antes de vender, muito antes de concretizar aquela venda, né, aquela parceria. Então, quando a gente vai atrás de uma empresa, né, de um pitch, tende a demorar mais. Agora, quando é uma demanda reativa, ou seja, alguém preencheu lá o formulário do site, mandou uma mensagem no nosso Instagram, ligou para a Valkyria muitas vezes, né? Isso tende a ser mais rápido, porque aí a pessoa já tem a demanda. Ou ela está tomando preço, aí a gente tem que qualificar ela para entender se ela está só tomando preço, né, porque ela precisa de um orçamento, ela quer saber quanto vai custar. Por isso que a gente investe muito na qualificação dessas oportunidades, né? Para a gente estar ciente diante de quem a gente está. Se é uma pessoa que trabalha numa empresa, que tem uma demanda de design para compartilhar, se é um empreendedor que está com uma ideia inicial de negócio, mas nem sabe se vai investir mesmo ou não, está só tomando preço. Então a gente tem que estar bem consciente de quem a gente está falando ali, né? Quem está nos procurando. Mas ainda assim, quando é reativo, tende a ser mais rápido, né? E recompra é a melhor forma de vender, né? Exato. Então, tu já tem o cliente, a necessidade, na maioria das vezes, surge do próprio cliente, do tipo, cara, Boticário, né? Tô aí com mais de 20 projetos com eles, né? Desde 2020. Então, é um projeto que a gente mandou bem, e aí a pessoa falou para outra pessoa, que aí nos contratou, a gente mandou bem de novo, aí essa pessoa falou para outras, e é assim, entendeu? E a cadeia, né? Então, é o que o meu sócio fala, né? E eu também compartilho muito dessa ideia. Muitas vezes a gente está por um projeto, sabe? É um projeto que a gente manda muito bem, é aquele projeto que a gente entrega, se entrega e encanta, que vai fazer com que o negócio mude de patamar, né? Que a gente fidelize um cliente, que a gente vire referência para esse cliente em termos de entrega, de fornecedor que pega junto, que cumpre o prazo, que surpreende na entrega do projeto. Então, às vezes é um projeto, né? No nosso caso, o Boticário foi um projeto que realmente mudou de patamar, e no ano de pandemia que poderia né, tá sujeito a dar tudo errado. Né? A dar tudo errado, cara, foi o ano de maior faturamento da história da empresa. Bacana. Por quê? Por um projeto, que depois virou mais de 20. Né? Cara, então isso é o caminho, sabe? É o caminho de ter o processo para daí poder insistir, poder ver em quais oportunidades você foca mais, né, a sua energia. A nossa realidade hoje, né, do nosso estúdio, sempre os clientes chegaram até a gente nunca teve uma área comercial, assim, pela nossa entrega mesmo do que a gente coloca, enfim, em portfólio, vinha os trabalhos, assim, e foi super bacana, e a gente viu, cara, se a gente quiser mudar o patamar, a gente precisa estruturar isso de fato, e por isso que eu estava falando, assim, cara, é bem difícil para quem está começando e quer entender um pouco mais sobre essa parte de prospecção, né? Como é que a gente faz? Cara, a minha pergunta é assim, como é que vocês abordam esses prospects, né? Se é através do LinkedIn, se é através do e-mail,
E quanto desses prospects que vocês estão prospectando, enfim, fazendo essa lista, te respondem, assim, Uhum, né? sim. Cara, no início, quando a gente fez a segunda consultoria, né, o segundo trabalho de consultoria, a gente tinha uma abordagem muito de e-mails, né? Então eram os chamados cold calls 2.0, que é o e-mail muito curto, direto para as lideranças, tentando chamar atenção, uma sequência de 4 e-mails, se a pessoa não responde, paciência, dá perdido, sabe? E, cara, só que assim, a gente via que aquelas oportunidades simplesmente se perdiam, porque é muito difícil as pessoas responderem, né? A taxa de retorno era baixíssima, baixíssima, baixíssima. A gente até uma vez assinou um software que chamava Hamper, e ele meio que minerava os contatos a partir do site das empresas, sabe? Pô, Então, a gente colocava lá um domínio, por exemplo, né, Faber-Castell. Aí ele pegava todos os e-mails que estavam vinculados a para fabercastel.com.br, fazer o saca? mailing. Para fazer um mailing, assim, para buscar, né, quem era o contato lá e tentava vincular com o LinkedIn para saber quem era a pessoa e tal. Então a gente fez esse trabalho, sabe? De ir atrás dos e-mails para que nesses e-mails a gente pudesse E qual foi o chamar retorno disso? baixíssimo, Baixíssimo. baixíssimo. O que mais funcionou até hoje foi foi esse trabalho de ligação, assim, sabe? De ligação fria mesmo, da gente tentar entrar em contato mesmo com a pessoa no setor. Só que hoje em dia está muito difícil isso, porque o modelo remoto barra híbrido fez com que muitas empresas adotassem esse sistema e é difícil tu encontrar as pessoas na empresa fisicamente Uhum. hoje, né? Então, não adianta ligar para a empresa hoje. A gente já desistiu também. Só que, ao mesmo tempo, nesse momento, a gente não tem mais como atender as demandas que a gente já está trabalhando, assim, né? Tem uma demanda bem considerável, assim, pro negócio como a gente está agora. Então, a gente não está mais prospectando tanto ativamente, né? Só que a gente sabe que isso é importante. Isso é importante. E a gente não pode parar com isso, porque a demanda reativa, ela acontece, né? Ela está num momento muito bom, a gente está ali atendendo a demanda reativa. Mas eu não tenho como atender todas, né? Eu não tenho como atender todas, então a gente está fazendo um trabalho aí para E tem que ver o focar que no seu pitch, né? tem que focar no pitch, né? Tem que focar no pitch e é que assim, o pitch eu foco para ir atrás, né? É. Só que eu não fecho a porta para quem não é pitch, mas eu faço essa avaliação. Quem tiver disposto a pagar o meu preço, independentemente, se não é pitch, tá tudo certo. Eu vou trabalhar, eu vou atender, eu vou servir da melhor maneira possível, né? Porque a pessoa está disposta a pagar Tá pelo disposto. nosso preço, né? Uhum. E o pitch eu vou atrás, né? Agora, a gente não tem ido tanto atrás nesse momento porque a gente está realmente com a nossa demanda assim, de entrega, nossa capacidade da criação bem sobrecarregada, assim, né? Graças a Deus, né? Isso é muito bom, é É, sinal que as coisas estão acontecendo e a gente chegou no momento que a gente está prospectando bem menos, né? A gente está só como vocês sempre fizeram, né? Atendendo às demandas que procuram che- vocês. Mas é lógico que a gente vai atrás de novo, né? E como eu vejo que a gente vai atrás, né? Como é que eu estou imaginando que isso vai acontecer? Social selling, ou seja, abordagem no LinkedIn, criando valor, sabe? Chamando atenção de uma forma inusitada, assim, né? De uma forma que a pessoa muitas vezes não está esperando, de um jeito amistoso, amigável e não vendedor, sabe? Porque eu acho que de vendedor o LinkedIn tá cheio, sabe? Então o que a gente precisa é gerar conversa, é conseguir criar valor ali naquela troca, sabe? Do tipo, cara, eu não vou mandar uma abordagem para alguém, né? Uma mensagem para alguém ali, o e-mail, né? Que nem tu me mandou. Eu não vou mandar essa mensagem para alguém se eu não tiver uma pesquisa prévia de quem é essa pessoa, do que ela fez, do que ela já publicou, histórico. sabe, o histórico, assim, eu vou olhar se ela tá com um artigo ali, eu vou ler o artigo, eu vou comentar o artigo,
eu vou ser interessante para essa pessoa. Eu não vou ser o mala, né? Um pé no saco ali que está só querendo vender uma coisa goela Vender e é abaixo, isso, sabe? ó. Então eu acho que essa é a abordagem para começar, né? E aí tendo o retorno, né? Que eu acho que quando a gente adota essa abordagem mais amistosa, de não falar da gente, de querer ouvir do outro, né? Aquilo que ele tem para me dizer, para somar, para me ensinar, muitas vezes, né? Se colocar no lugar do aprendiz, pedir ajuda, talvez para outra pessoa, para entender melhor, talvez um artigo, alguma coisa da empresa que ela trabalha, eu acho que a gente tá sendo mais interessante, sabe? E isso pode gerar ali um início de de um contato quente, sabe? Aí depois que a gente estabelece essa primeira esse primeiro vínculo, né? Aí a gente pode ver, né, se a pessoa está, digamos assim, numa posição em que ela pode contratar ou não o teu serviço, se tem demanda, se está no tempo de compra. Aí que a gente começa a avaliar, sabe? Fazer a Qual é a realidade da qualificação. empresa, se a empresa já investiu em design, sabe? Mas isso eu acho que é assim, ó, segundo, terceiro momento, sabe? O primeiro a gente precisa ouvir, né? Escutar. É aquele conceito do listen, né? Que a gente aborda aqui, assim, de realmente escutar as pessoas e poder querer aprender com elas, sabe? Porque uma coisa que eu percebo, assim, é que quando a gente se coloca, assim, nesse lugar de querer escutar, de querer aprender com as pessoas, a gente passa a ser mais legal, sabe? Elas nos veem como uma pessoa para conversar, para trocar ideia, e isso aproxima, sabe? Constrói Aproxima, vínculo, né? constrói o vínculo e a gente pode, depois, né, no tempo certo, se beneficiar disso, falando que a gente acredita que pode auxiliar ela, né, que a nossa empresa pode auxiliar ela a fazer com que o trabalho dela, né, seja melhor, que ela seja mais reconhecida dentro da empresa dela, né, se a gente, enfim, dependendo do que a gente entregar, né, para ela, mas a gente pode ajudar ela a inovar. Sim. Esse é o mote, assim, que a gente utiliza e que eu imagino que quando a gente retomar as prospecções ativas, a gente, a gente vai utilizar. Seguir por esse caminho, né? É. Bacana. E aí, assim, Cara, conseguiu a abordagem? Depois a reunião, sabe? Primeiro a conversa, o interesse, depois tu vai falar de ti, depois tu vai apresentar o teu trabalho, a tua empresa. Quando tu perceber e mapear que não, realmente ali pode ser que tenha fit, sabe? Que eu posso oferecer o meu serviço para essa pessoa e para essa empresa. bacana. Cara, agora falando mais da parte dos clientes que chegam até vocês, né? Que é um pouco mais da nossa realidade, que eu vejo aqui bastante que vocês batem nessa tecla, né? De falar de dinheiro no primeiro contato. Cara, como é que funciona isso na realidade de vocês? E se não tiver um receio, né? Alguma coisa assim, do discernimento do cliente de entender errado, se está sendo um pouco frio, se ele não sabe um pouco do que vai agregar para ele não tem esse discernimento, e falar de dinheiro talvez pode ser que ele recue, sabe? Como é que vocês veem isso e como é que está sendo feito isso de vocês, assim? Cara, eu vejo que isso é muito cultural, sabe, Gabriel? O brasileiro tem dificuldade de falar de Tem. dinheiro, né? De falar de quanto ganha, de quanto está lucrando. Parece que é uma coisa ruim, negativa, né? Quando na verdade não é. O lucro é fundamental para o crescimento, né? A gente insiste nisso aqui na Valkyria, que a gente precisa lucrar para crescer, né? Para poder galgar novos andares, assim, subir de patamar também, né? Nós aqui. Então, eu vejo que boa parte dos clientes ainda se surpreendem quando a gente fala, né? Mas a gente costuma falar assim, no primeiro encontro, mas no final, né? Nunca vou te... Só vou conversar contigo se tu, né, tiver de acordo Me com isso. Fala, falar. não, eu vou te servir, eu vou estar ali como um médico, né, como um especialista, eu vou te atender, né? Eu vou te consultar, eu vou fazer um diagnóstico e vou prescrever o tratamento. Então eu vou fazer essas três coisas, independentemente de tu ter ou não
a quantia para investir no nosso projeto, né? No nosso serviço. Então, a gente faz essa abordagem de servir, de escutar, de poder ver ali, né, as oportunidades que estão na mesa para aquela pessoa que nos procurou, prescrever, né, se de fato a gente pode ajudar ela ou não, porque isso é uma coisa também, muita gente nos procura para fazer alguma coisa que a gente não faz. Né? E aí eu tenho que ser sincero e dizer, olha, não é, a gente não entrega isso, né? Ah, mas não fazem design? Bom, o design é muito amplo, né? A gente tem N frentes aí no design e isso não é a nossa especialidade. Então a gente só foca em, né, o que muita gente chama de branding, mas a gente gosta de chamar de estratégia de marca. Estratégia de marca, produto e embalagem. Essas são as três coisas que a gente faz. Né? Passou disso, cara, não consigo, sabe? Não tenho gente especializada nisso. Ah, vai fazer o X, o Y, né? Produto digital, app. Não consigo, não tenho gente para isso. Né? Então, as qualificações, elas são muito importantes para isso. Né? Agora, a gente consegue ajudar essa pessoa que nos procurou? Sim, a gente consegue, né? Aí, beleza, tá tudo alinhado, tempo das coisas, em termos de expectativa, também tá alinhado, né? A gente leva um tempo para fazer algumas coisas, né? Então a gente também fala sobre isso nas qualificações. Do tipo, cara, se você me procurar e precisar de uma identidade visual para daqui a 10 dias, eu não tenho como te entregar, porque eu levo 6 semanas para fazer uma. Então, assim, esse é o nosso jeito de trabalhar. Se não for assim, não dá, entendeu? Aí procura outra pessoa, porque eu não consigo te atender. Eu tenho um prazo mínimo para as coisas. E é isso que a gente alinha na qualificação. E a gente também alinha esses ranges de valores. Ou seja, eu estou falando de um projeto que, né, identidade visual, empresas abaixo de 100 funcionários, de 45 a 65 mil reais. Te atende ou não atende? Exclusivamente identidade visual, não estou falando de estratégia. Né? Então a gente vai e bate no ponto, assim, né? E assim, antes de falar desse nosso range, né, de dar um intervalo de preços aí para a pessoa, a gente costuma perguntar quanto ela tem para investir no projeto como um todo. Se é um projeto maior, se é algo que a identidade visual é uma das coisas, né, ou o design de produto é uma das coisas daquele projeto, ou a embalagem é uma das coisas, a gente costuma fazer essa pergunta, né? Quanto a pessoa ou a empresa tem para investir nesse projeto? Aí a gente fala assim, geralmente, né? A gente está falando de um projeto de 50, de 100, de 500 mil, de 1 milhão. Quanto que vocês estão querendo investir nesse projeto? Porque aí a gente consegue ver o quanto que existe de budget, né? Se a pessoa tiver noção disso, né, e puder falar, a gente tem noção de quanto ela tem de budget e o quanto que o nosso produto ali, o nosso serviço corresponde dentro desse intervalo. Está relacionado. Do tipo, cara, beleza, ele tem 1 milhão e a gente quer cobrar, sei lá, 100 mil. Né? Poxa, beleza, é 10%, né? Então tá, faz sentido investir 10% nesse negócio. Com design, o design tem essa relevância para esse projeto que essa pessoa tem. Não, é muito importante, porque ele não vai fazer campanha, não vai fazer nada, não vai botar propaganda. Então, né, o design tem que falar por si. Beleza. Então, 10% é pouco até. Eu posso cobrar 200. Entendeu? Então, é esse o racional. É esse o racional que a gente faz. É tentar investigar com o prospect o quanto que ele vai investir no projeto como um todo. E aí a gente consegue depois ter mais segurança na hora de precificar. Mas a gente sempre precifica com base no tempo que a gente leva para fazer as coisas e na margem de lucro que a gente deseja. Então, se é um projeto de identidade visual, eu sei que, cara, no mínimo 80 horas. Eu nunca levei menos que isso para nenhum projeto. Então, beleza, eu vou estimar de 80, sei lá, 120, 150, uma margem de horas, de 80 a 120 horas, e ali, na hora de precificar, eu coloco a minha margem de lucro desejada. De lucro, sim. Então, bacana. Isso é uma coisa que facilita. Também, já aconteceu também com a gente, é do cliente chegar com uma necessidade e a gente, no decorrer da intenção do cliente, o projeto encarecer muito mais porque tem outras entregas, né, para serem feitas no decorrer do projeto. Então, o cara chega com uma necessidade, só que para fazer aquilo que ele está querendo, ele tem que fazer outras coisas e isso vai encarecer o projeto, enfim. E aí, vocês falando de dinheiro no primeiro preço, vocês
você acha que não pode limitar esse tipo de coisa? Como é que funciona? De falar dinheiro no primeiro encontro, tu fala? Porque, por exemplo, o cara chega com uma necessidade de identidade visual, só que vocês entendem que ele não tem estrutura nenhuma e precisaria fazer uma estratégia de marca. Uhum. O preço vai ser diferente, porque a entrega é diferente. Se você passar o range para ele de identidade visual no começo e lá na frente vocês entenderem que ele precisa de estratégia de marca, isso não impacta na expectativa? Olha, eu acho que quando a gente faz uma boa qualificação, e isso implica fazer um bom diagnóstico, né? Então a gente já, nessas primeiras conversas, nesse briefing comercial, a gente já avalia se existe ou não a necessidade de uma estratégia. E a gente já deixa isso, digamos assim, alinhado, né, com o prospect, de que, olha, se você quiser, né, a gente pode orçar também a estratégia. E na hora de apresentar a proposta, a gente apresenta as duas coisas, ou até três, né? Opcional. Então, o opcional. Então tem um pacote lá que é o essencial, vai ter o pacote mais pro e vai ter o pacote que é full, que vai ter tudo. Uma coisa que ele nem tinha pensado, talvez, né? Um brand book, por exemplo, né? Que seria o creme de la creme, assim, para quem está contratando um trabalho de identidade e estratégia ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu não vejo esse problema, sabe? De a gente falar do range, porque pelo menos ele vai ter uma ancoragem de preço, uma ancoragem de número, né, de dinheiro. Já Isso vai é poder se importante. basear, né? Poxa, não. Esse cara é para mim ou não é para mim, entendeu? Eu posso investir nisso ou eu não posso. Então, eu acho que, por mais que você se dê conta que ali na frente vai precisar de mais coisa, fazer uma ancoragem em alguma entrega específica é muito importante, para que o próprio prospect avalie se ele tem condições de trabalhar com você ou não tem, né? Ou se ele vai ter que procurar um profissional mais acessível por conta do que ele tem de grana para investir. Bacana. Beleza. Gabriel, chegamos aí no nosso tempo, cara. O tempo limite, né? O tempo limite da nossa live. Então, Mas bacana, Tu tinha foi mais bem dúvidas? produtivo. Muito Não, mais tá coisas? ótimo. Acho que deu uma boa noção aí. Obrigado aí pelo seu tempo, mais uma vez. Acho que tava precisando falar com vocês aí, conseguir. E bacana, cara. Muito obrigado aí. Legal, cara. Eu quero te fazer um convite. Nos dias 2, 3 e 4 de novembro, a gente vai fazer um evento ao vivo, 3 aulas, na verdade, né? Em que a gente vai dar um treinamento aí, falando um pouquinho do nosso processo, das coisas que foram importantes para a gente, para poder dar essa virada de chave mesmo e subir a régua mesmo da Valkyria. E é um evento que você vai poder aprender algumas coisas. Vamos focar na precificação também. E mais tarde a gente vai abrir as turmas para o Design Invisível também, se você quiser, tá convidado bacana. também. E aproveitar aqui o merchanzinho aí, puder, galera que tá assistindo aí, seguir o Estúdio Gole aí, vai dar uma força. A gente Bora lá. tá na luta aí. Maravilha. Boa sorte aí para vocês, Gabriel. Grande abraço e grato pela presença. Falou, tchau. Prazer, tchau, valeu.